Programa livre para todos os públicos. Seja muito bem-vinda a mais um programa Ponto de Convergência. Eu sou o professor Rogério Castilho, esse bonitão quem é? Pai Paulo de Airá, que está aqui para, junto com o professor Castilho, levar você a pensar no dia de hoje. Hoje o programa vai ser muito bom, né, professor? O programa, cada vez que a gente faz aqui, a gente procura trazer pessoas interessantes e a ideia é que o programa vai ficando cada vez melhor. Assuntos diversos, mas que todos eles vão de alguma forma melhorar a sua qualidade de vida. E hoje a gente vai falar temas que vão tocar realmente você. E também vamos falar um pouco sobre espiritualidade, né, afro-indígena brasileira, sobre a Jurema Sagrada. Olha isso. Pai Paulo, da área da religiosidade, da espiritualidade, ele traz essas pessoas para falarem desses assuntos. Eu sou um psicólogo, eu trago pessoas do lado da psicologia, da ciência, para falar sobre assuntos também que são importantes. Parece que são assuntos diferentes, mas em algum momento eles se encontram. Se encontram no ponto de convergência. Essa é a ideia desse programa. E aí eu quero, de minha parte, agradecer os feedbacks, os comentários. Todo domingo a gente está na TV União, toda segunda-feira tem a reprise, ao contrário, né? Toda segunda tem o programa, às 22 horas, a reprise domingo, 3 horas. 3 da tarde, depois a gente E, professor, quem é o senhor, Rogério Castilho? Né? Quais são as suas obras? Eu vi ali que está cheio de livro ali. Está cheio de livro ali, né? Eu sou psicólogo, neurocientista, escritor, palestrante. Resumindo tudo, eu sou um reprogramador mental. Eu ajudo você que está assistindo a obter mais resultados positivos na sua vida, através de técnicas, procedimentos, estratégias, mentorias. E eu sou aquele que mexe com energia, né? Pai Paulo de Airá, sou tata de quimbanda, juremeiro, umbandista, né? Sou babalaô, feito na Nigéria, e a gente usa essa abordagem da energia, né, para mudar a vida das pessoas, onde hoje a gente tem clientes no mundo todo, em 48 países de forma online e de 21 países de forma presencial, fora em vários estados do Brasil. Se você quer mudar de vida, vem e fala com a gente, né? Segue o arroba Pai Paulo de Airá e o arroba prof.Rogério Castilho, prof de professor, Rogério Castilho de eu mesmo. Ajudo você a desenvolver os seus poderes mentais, mas mais do que falar de nós, vamos falar com os nossos convidados. Eu imagino que você ligou aí para assistir, quer saber o que a gente tem de bom hoje. Então, fica aí que a gente já volta. Estamos só começando. Estamos iniciando mais um programa Ponto de Convergência, direto ao assunto. Paulo, quem é que vem conversar com a gente agora? Olha, ela é uma grande psicóloga, especialista em psicodrama, mas ela vem falar sobre um tema que vai tocar no teu coração. Vamos chamar aqui diretamente Cibele Cortez, vai ser bem-vinda aqui no nosso programa Ponto de Convergência. Seja bem-vinda, Cibele. Sente aqui no Sofá das Estrelas. Muito bem-vinda, colega psicóloga, colega escritora. Obrigada, Castilho. Obrigada pela chamada aqui, né, de estar aqui, da gente bater um papo legal, né? Obrigada, Paulo, também. Essa é a ideia do programa, né? A gente sempre procura trazer pessoas que possam, de alguma forma, colaborar com quem está em casa, com quem está na internet. E nós vamos falar de quê? Porque você é uma mulher multifuncional, você tem muitos conhecimentos, muitas atividades. O que é que faz seu coraçãozinho bater hoje em dia? Então, né, vamos falar hoje sobre autoabandono e autoabuso. Porque esse tema é assim, para as mulheres, né? Assim, eu estive em 2021 no Vale do Capão numa imersão lá na Bahia, e aí tive um sonho. E o sonho era que muitas mulheres chegavam no vale, de todas as culturas, de todas as raças, de todas as tribos, e depois os meus eus, todas as minhas identidades chegavam. Tá? E aí, a partir daí, né, eu pensei, realmente, eu tenho que botar à frente esse projeto de falar para as mulheres, sobre o autoabuso e o autoabandono. Porque o que acontece é que nós fomos ensinadas a amar os homens, né? Os homens amarem as coisas e as mulheres amarem aos homens. E a gente está sofrendo isso demais. Agora, aí a lei da misoginia, né, que acabou de sair, a gente está o tempo todo esperando que o outro nos ame. E aí o que acontece? A gente escolhe mal, a gente se abandona na hora dessa escolha, escolhe porque é mal querida, né? Isso também é um outro livro de uma outra autora, né?
E, Cibele, eu queria saber, né, e todo o público primeiro quer saber quem é a Cibele Cortez, né, como ela chegou a essa missão que ela tem na vida, né, de trabalhar, cuidar de pessoas. Então, quem é a Cibele? Ok. Cibele Cortez, né? Sou psicóloga, mas primeiro eu fiz educação física, sou educadora física também. Atuei pouco tempo, porque eu sempre dancei, danço balé, tango. Aí sou aquarelista também. Sou escritora a partir desse livro, que eu vou já falar um pouco para vocês. E que mais? Sou mãe de 2, tenho 3 netos, vai nascer a terceira agora. Trabalho na área clínica, sou psicodramatista, também depiana, que é do trabalho da dinâmica energética do psiquismo. E que mais? Multifunção. Como Multifuncional. Castilho diz. Eu avisei. Uma buscadora, né, Castilho? Está sempre buscando novos horizontes, novas perspectivas, né? E, Cibele, o que é o autoabandono, né? E por que tantas pessoas estão sofrendo isso sem perceber? Sim. O Gabor Maté, né, no Mito do Normal, ele fala que assim a gente tem um eixo que é o eixo do apego e da autenticidade. Quando a gente é pequena, a gente precisa do apego porque nós somos seres de apegos, né, de precisar do outro, do contato físico e o contato emocional. A autenticidade é o ser por ele mesmo, né, que aí já tem uma conversa com a espontaneidade e a criatividade, que é uma criação do Jacob Levi Moreno, que é o psicodramatista que eu acredito, né, o sentido que faz para mim para cuidar do outro. E aí ele fala justamente que quando a gente somos criança, né, a gente quer esse apego, só que a gente não é cuidado na hora da raiva, na hora que você, por exemplo, tá fazendo alguma coisa, como um menino pode pegar nas zonas erógenas e a menina não pode. Aí já diz, tira a mão daí, né? Aí, fecha as pernas, se comporte assim, se vista assim. E aí começa, né, a criança a entender, ela perde a autenticidade aí nessa hora. Perdeu a criatividade. Então, quando a gente é, né, adulto, fica esperando que um outro dê esse amor, que um outro acolha, e principalmente o feminino e o masculino, numa sociedade patriarcal que a gente criou esse modelo, né? A gente criou essa forma de se relacionar com o outro, acaba colocando para o outro esse lugar de cuidado. E aí o que eu falo, né, sobre o autoabuso e o autoabandono, aqui nesse livro, não quero falar sobre isso, contos terapêuticos, ele é só o start disso, né? São contos falando de relacionamentos e principalmente começa com uma parte que diz separam, de separação, de se separar dessa mulher que se abandona, de se separar desse olhar, dessa necessidade e olhar para a sua, né, verdade mesmo, a sua autenticidade. Porque aí a gente, falando da espontaneidade e da criatividade, o ser espontâneo, ele tem uma diretriz, a espontaneidade tem uma diretriz da criatividade, certo? E aí é um eixo que precisa um do outro. O que é criatividade? É dar uma resposta nova a uma situação antiga e uma resposta adequada a uma situação nova. Então, a gente aí está totalmente no ser autêntico e verdadeiro. E com a nossa sociedade, com a forma que a gente criou, né, de viver, é muito raro a gente poder ser autêntico. Porque, principalmente, a gente está o tempo todo olhando para o outro para ver se está certo, se está errado, se julgando o tempo todo. E as mulheres, né, que a gente está num momento muito dividido, né, num lugar que realmente está se experimentando ir para o oposto, para depois ver se tem um equilíbrio com isso. Em geral, se abandona. Sibeli, você é uma mulher, todo o seu discurso até agora foi focado na mulher,
Nesse olhar, você identifica homem também ou é uma abordagem exclusivamente feminina? Então, sim, né? Eu falei muito da mulher mesmo, mas isso é para o ser, né? Qualquer ser que se abandona e que espera, né, o amor do outro, não tem um autoacolhimento, a maternagem, a gente pode falar da maternagem, né? Porque a gente espera muito o pai, a mãe, principalmente Brasil, nós somos uma sociedade, né, vamos dizer, de valorizar muito a família, demais. E aí esquece, né, a família dos laços biológicos. E a gente esquece também, né, de outras famílias que se podem criar e na vida adulta. E isso, assim, o ser humano em si, o masculino e o feminino, pegando aí o gancho, né, que você pediu aí para me comentar, né? O masculino e o feminino, ele habita em todos nós, tanto no gênero masculino como no gênero feminino, porque tudo, o gênero, ele é cultural, né? A forma É o yin e yang, né? O equilíbrio do masculino e isso, do feminino. Sibeli, da sabe o que é que sombra eu e da luz. percebo? Eu sou pai de santo, né? Como foi apresentado a você. E muita gente chega até mim com dores, principalmente dores na área sentimental, né? Na área do amor. Sim, E eu percebo que muitas pessoas sofrem, né, porque elas têm uma síndrome de rejeição. Elas acham que a pessoa vai abandonar ela, então ela tem um apego demais, né, tem um medo do abandono, né? Outras rejeitam. E a gente vê muito que quanto mais a pessoa dá amor para outra, às vezes a outra não dá e muita gente gosta de quem não gosta dela, né? Como é que a gente faz para tratar isso? Resolver essa questão, orientar essas pessoas de uma forma melhor. Isso aí seria não só autoabandono, autoabuso? sim. Olha, para tratar, precisa ir para terapia, né? Terapia. Processo de autoconhecimento, todos nós precisamos fazer a vida toda. Porque nós somos um ser em transformação. A gente está aqui nessa densidade corpórea de energia, né? E habitando esse corpo. Então, somos uma dimensão do todo. E essas pessoas, assim, em geral, estão seguindo o amor romântico, né? Romantizando as relações que isso acontece ainda. E principalmente foi se vendido para a gente que os homens têm o poder de dar o amor, o masculino em si, né? Porque aí tem um eixo do desenvolvimento, e aí a gente vai falar da relação com a mãe, da relação com o pai, né? Aí vai falar de Freud, e aí, claro que ainda tem uma necessidade, o ser humano, que cria uma insegurança Segurança. total, né? Assim, como se uma outra pessoa pudesse ser Sanar isso, né? seu Deus, né? Ou ser a espiritualidade aí que você trouxe, aí é um outro caminho, né? É porque Porque nós somos. o pai de santo é o psicólogo do pobre, né? Então todo mundo vem para o pai de santo para tratar Entendi. suas questões, suas dores, buscando a nossa ajuda espiritual, energética, né? Então tem muitas pessoas que sofrem por amor, né? E eu vejo muito caso de abandono, né? De pessoas que foram abandonadas na infância, que foram rejeitadas, né? Tiveram problema com o pai, com a mãe, viram o pai dar na mãe, né? Abusar, bater. Muitas sofreram abusos, né? Abusos Uhum. mesmo sexuais, né? Muitas Isso. pessoas sofreram. Então elas acabam levando dores, né? Vendo nas pessoas, tem gente que diz assim: eu tenho o dedo podre para arrumar alguém. Você já deve ter visto alguém chegar Sim. no seu consultório e dizer assim: eu tenho o dedo podre. Todo homem que eu arranjo, eu sofro, né? O que será esse dedo podre? Então, né, como eu falei no começo, assim, um pouquinho, a escolhe mal porque não sabe escolher. Primeiro, porque é mal querida por si mesmo. O que a gente tem um Falta de lugar, amor próprio. falta de amor próprio, né? E aí você falou também de um ponto, assim, do trauma, né? Porque o abuso tem,
Gabor Maté fala do trauma com T maiúsculo e trauma com T minúsculo. Então, o abuso sexual, né, principalmente se a pessoa é hipersensível, e aí tem um outro diagnóstico que a psicologia não reconhece, que é as pessoas altamente sensíveis, que é PAS. Esse livro eu indico para todo mundo ler, né? Quando uma pessoa sofre um abuso sexual, principalmente a mulher, né? Porque a violência, né? O tempo todo aí a nossa, né, sociedade querendo exterminar, né? Que aí a gente não vai morrer, né? Que aí falando do feminino mesmo em si, sofre esse trauma, e esse trauma ele é muito difícil, é como uma pedra. É um trauma com T maiúsculo, é como uma pedra para você penetrar e mudar tudo aquilo, né? A DEP, ela responde a esse trabalho. O psicodrama também, a hipnose, e aí vai, né? A programação neurolinguística, né? Então, eu preciso reconhecer que essa é uma dor, né? E sozinha não vou sair desse lugar, e que ninguém vai me salvar, né? Porque a gente tem a ilusão que, estando em relação com qualquer outro que seja, o outro vai lhe entender, vai ser seu psicólogo, vai lhe dar o amor como você espera, né? Não vai lhe rejeitar, né? Porque muita gente passa por rejeição, né? Eu sofri muita rejeição, né? Eu tive rejeição da minha mãe na infância por eu querer ser um bandista, né? Com 6 anos de idade entrei na... Então ali eu já deixei de ser o filho principal, o mais querido, para ser o rejeitado, né? E depois a gente tratou isso, curou isso. Uma ferramenta que me ajudou muito foi a constelação familiar, né? Para me entender o papel da mãe na minha vida. E depois foi quando minha esposa, né, a mãe dos meus filhos, a primeira esposa que eu tive, engravidou do primeiro filho e ela simplesmente enjoou de mim. Então, linka a rejeição da mãe, linka a rejeição da esposa. Então, não é só a mulher, né, que sofre rejeição, né, que sofre autoabandono, que se acha autoabandonado, né? Muitas vezes tem homens também que passam por isso, né? E foi algo que eu precisei tratar na minha vida para me ser feliz, né? Buscar ser feliz no amor. Então, é muito importante as pessoas procurarem uma terapeuta como você para se tratar, para se cuidar, para olhar para dentro de si. Né, professor Castilho? Só uma pequena correção, não é para se tratar, é para se conhecer. Se conhecer. Na minha visão, toda terapia é uma autoterapia. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Um terapeuta, diferente de um cirurgião plástico, você vai no cirurgião plástico, você fala para ele o que você quer, dorme, quando você acorda está pronto. Ele puxa seu nariz para cima, ele gruda sua orelha, ele tira aqui. Na terapia, nós terapeutas, a gente só fala. Nós somos como o copiloto de carro de rally, aquele que fica do lado com a bússola, o mapa, o GPS, e ele só fala. Quem conduz é o piloto. Na terapia, quem conduz a terapia é o paciente, porque a gente só tem o instrumento do conhecimento, da teoria e da proposta, mas quem executa é o paciente. Então, toda terapia é uma autoterapia. Então, eu sou terapeuta. Não me procure para tratar você, porque eu estou ocupado tratando de mim. Você vai se tratar. Eu tenho ferramentas, eu tenho conhecimento, mas se você não fizer aquilo que for proposto, pode ser eu, pode ser a Sibeli, pode ser a reencarnação do Freud, ninguém vai resolver a sua vida, tá? Ela falou aqui de famílias. Eu tenho um livro que chama PNL nos Relacionamentos. E aqui eu falo de famílias. Você tem a sua família nuclear, que é a família onde você nasceu, pai, mãe, irmão. Depois você tem a família que você escolhe, que são seus amigos. E depois você cria, eventualmente, uma família com quem você se casa. Todos esses são núcleos familiares. Todos desses influenciam na sua percepção de mundo, no seu bem-estar, no seu mal-estar, na sua sensação de ser querido ou de abandono. Mas eu vou reforçar a palavra que eu usei aqui, é sensação, tá? Ninguém tem o poder de fazer você se sentir mal, nem bem. É você que interpreta o que as pessoas dizem ou fazem e aquilo te afeta de alguma maneira, te atinge de alguma maneira. E quanto mais você se conhecer, quanto mais instrumentos você tiver, menos poder as pessoas têm sobre você.
Paulo falou aqui do dedo podre. O que eu, como neurocientista, entendo como dedo podre? É um padrão, seu cérebro trabalha por padrões. Você padronizou um tipo de pessoa, de homem ou de mulher, e você fica buscando daquele jeito. Tá, eu gosto de homens de farda. Meu pai trabalhava fardado, desde um policial até um porteiro de, sei lá, farda. Pronto, eu ponho na minha cabeça que homem tem que ter farda. E aí eu vou procurar homens fardados. Eu dei um exemplo externo. Traz isso para a questão psicológica, você vai entender melhor o que é o tal do dedo podre. A menos que seja um problema dermatológico, aí você vai no médico adequado. Voltando aqui, Cibele, fala mais sobre o seu livro aí, deixa eu vê-lo, eu gosto dessa capa. Foi você que pintou, não é? Isso. Você, além de escrever, ainda fez a capa. É aquarela? É, aquarela. E ele todo dentro tem outras que não estão coloridas, né? Porque isso tem um custo. Tem a ver com o Sagrado Feminino, a capa? Tem. O que você vê aqui, né? O Sagrado Feminino, né? Eu não vou responder o que eu vejo porque eu sei. Então, Pergunta para você, homem. Muito interessante. E, Cibele, quais são as características? Falar do livro, né? Sim. Fica à vontade. Eu queria falar uma coisa que você falou, né, que foi rejeitado, e aí, né, assim, por exemplo, eu fui escondida na gravidez. Durante a gravidez. Aquela gravidez que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Não pode falar, porque, né, a minha mãe, filha de pastor, e o pai, médico, podia falar, porque ele, de boa, obstetra, ginecologista, né? Agora quando eles casaram, né, eu estava lá, já estavam grávidos. Já estava formadinha ali. Já estava formadinha aí, esconde. Então, começou aí o abandono. Começou onde, né, se sente, o feto já se sente escondido, já tem informações. Eu não posso dar visibilidade a mim. Eu não posso me amar, né? Eu tenho que esperar se eles vão fazer alguma coisa com isso. Então, começa, é uma coisa que, e às vezes ancestral também. Né? Ancestral. E quais são os principais sinais, Cibele, assim, do abandono? E como é que diz o nome? Autoabandono e Do autoabuso. do autoabuso. Quais são os principais sinais claros, assim, que a pessoa que está aí no ar pode identificar que está passando por isso? Então, né, eu falei muito, algumas partes assim, né, de quando você escuta uma frase que vira um padrão, como o professor estava falando aqui, né? Não tem aqui assim. Quantas de nós já escutamos frases como: você só serve para casar, você não sabe ganhar dinheiro, é preciso coragem, né? Você não tem alguém? Então, essas frases que viram padrão, que você fica seguindo isso, e você não sabe de si, né? Não sabe o que é que você quer, né? Qual é a tua verdade? Porque a tua verdade pode ser uma coisa, por exemplo, né? Ter nascido numa família de uma religião e você está aqui para romper o padrão. isso, romper o padrão total, né? Então, no meu percurso também é assim. Ô, Cibele, como é que você fez para se sentir bem? Quando você conheceu a sua história, de que você foi escondida, de que você... como é que você fez para romper esse padrão? Você lembra? Foi um momento, foi um processo, foi um insight, foi um... Então, o Gabor Maté também fala, né, que um divórcio pode ser um trauma grande, um divórcio caótico, né? E aí, assim, meus pais passaram por um divórcio caótico e foi lá, né, que eu disse assim: fiquem aí brigando que eu vou me embora. Porque eles diziam assim: fala para ele, fala para ela. Né? Eu, como intermediário, o pombo-correio, o velho pombo-correio. E eu fui-me embora, fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, aquela história. Aí fui acolhida por uma família lá,
né? E aí isso foi um movimento saudável aos 17 anos, sem nem saber de nada de mim, né? Começou daí. Depois também, quando me separei do primeiro, né, primeiro casamento, também foi um pouco traumático. E aí o percurso foi mergulho na psicologia, mergulho nas imersões, né, olhando para mim, querendo mais, sede de saber de mim, sede de cuidar, saber realmente, né? Porque existe uma coisa que, se eu tivesse aqui um papel e canetas coloridas ia fazer, né? A gente tem aquela falta no peito, que nunca vai ser preenchida por ninguém. Não. Né? Nós, como sujeitos barrados que a gente está nesse mundo, essa falta, ela é a fora-oclusão de Lacan, né? Lacan fala disso. Então, a gente vai fazendo coisas e, por essa falta, eu fiz muita, né? Estou aqui. Por essa falta, eu cheguei aqui. Que essa minha versão é uma versão que eu jamais imaginava que eu ia chegar. Assim, essa compaixão pelo meu ser, né? Porque o percurso foi longo, tem aí os 50 e tantos anos nessa época, desse tempo, e a partir dos sonhos, porque, né, a gente sabe, sonhos inconsciente e tal, e revelam de si mesmo, claro, né, espiritualidade, eu tenho um cuidado com a minha espiritualidade muito grande, lembrando que nós somos corpo, mente e espírito. Então, a gente tem que dar conta disso tudo, fora de todos os campos energéticos, pessoal, social, né? E tudo isso que nos implica e que nos faz se perder de si. Então, com o olhar essa imersão que eu fui no Vale do Capão, que é olhar para as dores do feminino, foi em 2021, se chama Ânima, com Vera Cânavas lá. Ali acabou-se, né? Foi mais ainda essa entrega, né? E esse encontro comigo. Claro que a gente oscila, né, gente? Porque a autoestima da mulher, do ser humano, mas o feminino, ele perde uma estima, dependendo do contexto, né? Porque o meu contexto era machista, a família machista, existe só criação, a voz é do masculino, o poder é do masculino, quem sabe é o masculino. Então, a autoestima vai ficando lá zero. Então, precisa reconstruir tudo isso. Então, isso oscila, é um fluxo de vida. Tem dias que a gente está ali no tédio, no vazio, no lixo, né? Mas precisa passar por isso, precisa passar pela tristeza. E aí, assim, falando até o próximo livro, que eu já estou, né, escrevendo 2 ao mesmo tempo agora. Ó, Aí que o negócio está vindo a assim. mulher é ambidestra. Mas já colocando aqui no ar e sustentando, né, Castilho? Que é isso. Criou agora um compromisso público, né? Isso é bom. O próximo é Navegando em Águas Profundas, que é mais ou menos esse tipo, Zonas Abissais. Cibele, e para quem quer adquirir o livro e quem quer se tratar não, né? Se autoconhecer com você, como é que te acessa, como é que encontra o livro? Tá. O livro, eu não tenho mais nenhum exemplar, sinto muito. Parabéns. Mas, assim, ainda tem alguma coisa nas livrarias leituras do Rio Mar, do Del Passeio e do Iguatemi, dos shoppings, né? Não sei se eu vou fazer outra tiragem. Pode ser que sim, pode ser que não. E, assim, esqueci de falar que eu tenho um trabalho que são 2 clubes do livro que estão acontecendo, né? Porque faço esse cuidado com as pessoas, com as mulheres, através da literatura. Então, acontece uma vez por mês, numa cafeteria que se chama Junto Café, num sábado. E aí, um deles eu uso o meu livro, né, que já está no 2º clube com ele, porque por conta dessas partes, que ele é dividido em 4 partes. E o outro clube a gente vai por literaturas femininas, escritas de mulheres
para poder justamente trazer e fortalecer, né, esse campo que a gente precisa ter como um equilíbrio mais do masculino e do feminino, até para as mulheres olharem para dentro e fazerem essa conversa interna também. E aí o meu consultório é no Shopping Avenida, né? E aí qualquer contato, se quiser saber, tem aí, vai aparecer o Tá aí, tá Instagram, aparecendo aí vai embaixo aí, aparecer ó. no Instagram, né? É só falar que a gente conversa e marca, né, uma sessão. E também, se quiser entrar no clube, temos. Maravilha. Eu imagino que o seu consultório seja um grande espelho, onde as pessoas vão lá para se reconhecerem. Prazer imenso recebê-la. Tem um assunto para mais uma visita em breve. Seja pré-convidada. Tá certo. Prazer Estarei grande, aqui. Sibeli, viu? Gratidão. Muito bom o tema. Gratidão. Muito Que bom. bom. Isso aí, começamos bem, daqui a pouco a gente vai melhor ainda. Não sai daí. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Sejam bem-vindos de volta para mais um bloco, e esse bloco é muito especial. Você que quer saber de espiritualidade, você já ouviu falar na Jurema Sagrada e no Encontro de Juremeiro do Ceará? Castilho, convida nosso grande convidado. Nosso grande convidado agora para manter o pique, o programa começou bem, eu falei que ele ia ficar melhor ainda. Vem para cá, Gabriel, vamos conversar. Eu não entendo nada da Jurema. Você vai tirar Seja todas as minhas bem-vindo. dúvidas. Juremeiro Gabriel Malunguinho. Malunguinho, senta aqui no sofá das estrelas e vamos conversar. Queria dar aqui as boas-vindas ao Gabriel Malunguinho, Juremeiro. Pai Gabriel, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E vamos começar perguntando quem é o pai Gabriel Malunguinho e o que é a Jurema Sagrada. Olá, meu pai. Olá, é com muita alegria estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, fico muito honrado. E eu me chamo Juremeiro Gabriel Malunguinho, né? Sou daqui da cidade de Fortaleza, mas nossa casa é de Caucaia, né? Pertenço a essa religião já faz há 11 anos que já estamos aí dentro da Jurema Sagrada, a minha pessoa, né? E 9 anos já feito dentro dessa religião maravilhosa, cujo qual o Eu senhor, conheci, né, sua né, história, o né, desde senhor o início. estava lá no dia maravilhoso. E nossa casa já tem já um tempo que já vem já do meu pai, da minha mãe, e assim nós cultuamos a Jurema Sagrada, né, dentro de todos os nossos ritos. E o que é a E Jurema, Gabriel? Eu digo, pergunto, pessoal, porque eu sou juremeiro também, nós somos praticamente irmãos, né? Não somos filhos do mesmo pai, mas nós somos de famílias co-irmãs, e sou juremeiro também, e o Gabriel é um grande representante da Jurema, né? Porque ele foi a pessoa que, junto com Mãe Taquinha, o Pai no Sério, criaram a ideia do primeiro encontro de juremeiro do estado do Ceará. E depois eu adentrei também nesse time, né, de a gente fazer esse encontro que vai acontecer. Mas, Gabriel, o que é a Jurema Sagrada? a Jurema Sagrada, ela é uma religião indígena, né, de pura indígena, que vem desses maravilhosos donos das nossas terras, que vem, né, juntando, vem agregando dentro do povo, tanto do candomblé, tanto da igreja,
que vem e hoje em dia estamos cultuando a Jurema Sagrada, né, com com vários caminhos, né, que esses caminhos que nós chamamos são de ramificações, que assim de estado a gente vem, tendo vários caminhos dentro da Jurema. E a Jurema em si ela é indígena, ela vem do nosso povo indígena, cujo qual nossas contas, né, as nossas práticas com os nossos caboclos, nossos maracás. E a Jurema ela vem trazendo, né, essa resistência dos povos indígenas, da pagelança, do culto em si, da folha, do maracá, do cachimbo, e ela traz para a gente, ela traz para o povo de terreiro, né, e a gente vem levando essa resistência, esse aconchego também para o povo, né, porque é importante o povo saber a diferença da Jurema, a diferença da Umbanda, a diferença do Candomblé, mas sendo que todos nós somos de terreiro e todos nós viemos, todos nós vêm desse culto, vêm desse espaço, né? O povo indígena ele é muito presente, ele tem que estar presente e ele tem que fazer acontecer junto com a gente, porque a Jurema ela vem daí, né? A Jurema tem a bebida que é a Jurema, tem a árvore que é a Jurema e tem a religião que é a Jurema, né? É muito importante a gente falar sobre isso, deixar isso bem claro, porque também ainda tem um bairro chamado Jurema, né, então a gente também tem que deixar isso bem claro, né, e a Jurema ela vem disso, ela vem do culto indígena, ela vem dessa pagelança, ela vem dessa cura, desse cachimbo. Duas questões, Gabriel. Uma, você é sempre calmo desse jeito? E duas, Malunguinho quer dizer o quê? É um apelido, é um diminutivo, é um nome de batismo? O que é Malunguinho? A primeira assim, eu sou bem tranquilo sim, eu sou tranquilo. E Malunguinho é um mestre dentro da Jurema, né, que é o malungo, é os malungos, né, na verdade. Que Malunguinho ele foi um grande guerreiro, um grande batalhador, um grande lutador real, né, que lutou por essa libertação e veio aqui um mestre, né, que trabalha dentro do culto da Jurema, ele é dono, ele faz acontecer, né, dos portais da Jurema Sagrada, cujo qual é meu mestre, por isso que levo no meu nome, né, Malunguinho, porque Malunguinho é isso, ele é o desbravador, ele é o dono da chave, ele é o dono do caminho. Tá ce eu avisei na entrada aqui que eu não entendo nada, então eu pergunto igual quem está em casa também não entende nada. Então Malunguinho é um nome que você adotou, é igual o Airá que você usa? Isso, igual ao Airá, igual ao Airá. Gabriel, e a gente veio aqui falar de uma coisa muito importante, que é o encontro de juremeiros, né? O encontro de juremeiros do Ceará. Esse encontro faz quanto tempo que ele nasceu? Como foi o nascimento desse encontro? E para quem é esse encontro? É só para os juremeiros? Né? Eu ouvi falar também que esse encontro você vai trazer uma abordagem diferente, que é homenagear os pais de santo de Umbanda de Ceará. E quem está de casa que quer conhecer, pode ir? Como é que vai funcionar o encontro de juremeiros? O encontro de juremeiros surgiu na ideia de 2020, foi em 2022 a ideia de trazer, né, e juntar não só os juremeiros do estado do Ceará, mas sim o povo da Umbanda, do Candomblé, todo o pessoal que gosta dessa espiritualidade, que gosta dessa magia. Então a gente idealizou o encontro de juremeiro para ter essa união, para ter essa junção de todos esses povos de terreiro, e a gente dizer não à intolerância religiosa, a gente dizer não ao racismo, não a toda essa coisa que vem aí, infelizmente, né, vem aí acabando, tentando acabar na verdade, né, com o nosso povo, então a gente criou o Encontro de Juremeiro em 2022, né, nessa ideia de trazer levantar essa bandeira, né, trazer a voz de todo o nosso povo de matriz africana indígena, e o primeiro encontro nós criamos em Caucaia, né, foi em Caucaia, num grêmio recreativo, 2022 em março de 2022 no dia 27, ainda lembro bem o dia, né. E daí a gente veio, né, com a ideia depois de começar a andar o encontro dentro do nosso estado, né. Então daí o segundo já foi na capital, a gente já trouxe para Fortaleza, no ginásio Aécio de Borba, depois a gente retornou o terceiro para Caucaia de novo, cujo qual hoje já estamos no quinto e vamos levar para o Eusébio,
né. E essa ideia de levar, de andar um pouco o nosso estado, porque o encontro de juremeiros do estado do Ceará é de todos os juremeiros, de todas as juremeiras. Não é do pai Gabriel Malunguinho, não é do pai Paulo, não é de mãe Taquinha, não é de nenhum idealizador, e sim de todos aqueles que quer fazer acontecer, que quer levantar a sua bandeira, a bandeira da sua casa, a bandeira de não à intolerância religiosa. E qualquer pessoa pode ir ao encontro. Todo mundo se chega lá no encontro. Esse ano, né, vai ser no dia 12, né, 12 de abril, 12 de abril, a partir das 15 horas, né, lá no Palácio de Zé. Palácio de Zé Esse ano Peneira. vai ser lá e vai ser muito bom, né, desde já o convite está aberto a todos os irmãos, todas as irmãs de Candomblé, de Umbanda, de todos os segmentos espirituais e aqueles que também, né, gostam de assistir, que é aqueles que têm aquele aconchego, que gosta dessa magia. 12 de abril no Palácio de Zé. Se inscreve, vai, mas chega logo, porque senão não cabe muita gente lá, porque lá é meio pequeno, né? Uhum. Lá cabe o quê? Umas meia dúzia de pessoas em pé, mais umas 40 sentadas, igual um ônibus, né? Brincadeira, aqui é uma ironia que eu faço. O Palácio de Zé é um espaço maravilhoso, grande, bonito. 12 é que dia da semana? É sábado? É sábado? Domingo. Domingo. É domingo, domingo. Então, domingão, 12 de abril, Palácio de Zé. Começou em 22, teve todo ano? Sim, quinto 22, ano 23, quinto ano. Quinto encontro de Juremeiros do estado do Ceará. e arredores. Se alguém vier de fora, também é bem recebido, né? Sim, sim, ano passado, né, cujo qual ano passado, todos os anos, né, mas lembrando bem do ano passado, né, nós tivemos gente do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, representante do Acre, teve também, né, teve também pessoas de São Paulo que esteve também presente, né. O encontro de juremeiros do estado do Ceará, especificamente o nome, porque é no Ceará, Sim. né, a gente tem essa ideia de correr o Ceará, mas, né, é para todo o povo espiritualista, né. E não é só o encontro, não é só a roda de Jurema, a gente traz também esse ano a Afoxés, que vai cantar, que vai fazer parte, que vai somar, porque tudo isso é a cultura afro-indígena, a cultura do nosso povo. Ó, tô prevendo aqui, ó. Até hoje é encontro de juremeiros do estado do Ceará. Breve será encontro de juremeiros do Nordeste. Olha a coisa E daqui maravilhosa. a pouco será em breve encontro de juremeiros do Brasil, até chegar no encontro de juremeiros ponto. Internacional. Isso, Olha aí. não é não? É. Gabriel, e você é uma pessoa tão nova, né? Um cara assim que a gente vê novo, mas é uma grande liderança, né? Uma pessoa que se determinou a lutar para fazer esse encontro. Como foi a resistência que você pode ter enfrentado daquelas pessoas mais antigas que não tinham feito ainda, não tinham tido essa ideia de fazer esse encontro? Como foi assim você surgir como essa liderança que você é hoje para o povo da Jurema Sagrada? É uma pergunta, né, bem boa. Assim, para mim, por parte particular meu, foi tranquilo, né, para mim, super tranquilo, porque é aquela questão de a gente chegar e fazer acontecer com calma, né, fazer acontecer com calma, com pessoas que quer somar real para a religião, porque não é a idade que faz acontecer, né, e sim a força de vontade, assim a determinação, assim você buscar realmente umas boas parcerias para construir um encontro, uma caminhada, seja o que for para agregar a nossa religião, para trazer coisa boa, né, para trazer um bom reconhecimento. Né, eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que a idade em si, nesse momento, ela não se encaixa, né, eu acho que sim a força de vontade da pessoa ir Mas caminhar, mas você sofreu né. resistência? Assim, a gente pode sofrer, né, de até pessoas que acho que não teve a coragem de botar a cara à frente, mas, hoje em dia, algumas dessas pessoas está também até junto com a gente, porque tem que fazer parte real, né, tem que levantar essa bandeira, tem que fazer acontecer, porque a espiritualidade não quer ver ninguém separado, ela quer ver todo mundo junto, porque lá fora já tem muita gente para bater na gente, já tem muita gente para falar o negativo da gente. Então, independente de quem é do segmento espiritual, todo mundo tem que estar junto. Essa resistência pode ter surgido de não teve coragem de fazer ou não teve ideia de fazer. Aí, pô, um moleque teve essa ideia e eu que já tô velho, não pensei nisso ainda e tal, que é inerente ao ser humano ter
uma questão chamada inveja, que vem do grego, quer dizer invedere, não querer ver. Eu não quero ver o seu sucesso, então eu quero que o seu sucesso acabe. Tem uma cena no filme, esqueci o nome do filme, não importa, em que um escravo, filme americano, um escravo liberto chega a cavalo, ele e um amigo a cavalo, e um escravo ainda escravizado olha para aquilo e fala para o patrão dele, fala assim: aquele negro está num cavalo. E o patrão, dono dele no caso, fala assim: "E você quer um cavalo também?" Ele fala: "Não, eu quero que ele não tenha". Isso é inveja, isso chama inveja. Eu não quero ver o outro bem, né, então tem a diferença de inveja e ciúme. Ciúme eu quero o que você tem. Inveja eu não quero ver o que você faz ou o que você tem. Então, é inerente ao ser humano, não importa a religião, a matriz, a idade, e aí cabe a quem está do lado de cá, quem está sendo invejado, relevar isso, entender isso e convidar para fazer parte também, né, É, né. Junta aí, agrega e não importa muito quem é o pai da criança, desde que essa criança se desenvolva bem. Pelo menos eu penso assim, né. Verdade. isso é verdade. E, Gabriel, você falou pra gente que o encontro ele serve não só para congregar juremeiros, mas também Umbanda, o povo da Umbanda, o povo de Candomblé, né, o povo de outras tradições. Aí fica-se uma dúvida para as pessoas que estão do outro lado, que qual é a diferença entre Jurema, né, o que a Jurema faz, qual a diferença com Umbanda e a diferença com Candomblé, e onde todas elas se juntam. Certo. A Jurema, né, especificamente como a gente estava conversando, ela vem do indígena, ela é aquela pagelança, ela vem trazendo esse povo. Recebe espíritos, E isso, como é, que tipo de espíritos são? ela traz esse povo, ela traz todo esse encanto, né, que também traz, né, o encanto das benzedeiras, traz o encanto das parteiras, traz o encanto daquele homem do campo, né. No caso, essas entidades que veio, né, adentro da Jurema Sagrada. E a Umbanda, ela já vem um segmento, né, mais para cá um pouco, ela já teve mais um caminho mais para cá da Jurema, né, no sentido de cultuar e ter sincretismos também, que na Jurema também tem, né, mas sincretismo mais voltado, né, ao orixá do candomblé, né. Só que vamos se dizer que ao lado mais aportuguesado, né, para se entender melhor, né. Então a Umbanda ela tem um segmento, né, voltado, né, mais com as 7 linhas da Umbanda, que é um segmento, né, um segmento espiritual que vem, vamos dizer, classificando, né, o Oxalá, a Iemanjá, o Oxóssi, né, que é o re que é os deuses, né, que é a rainha, a deusa das águas, o Oxóssi, os deuses da floresta, e assim sucessivamente. Dentro do candomblé já vem o sincretismo, né, também dentro hoje em dia, mas o africano, né, vem o culto africano, vem o culto ao orixá, que dentro da Umbanda tem o culto ao orixá, mas já, como eu disse, mais aportuguesado, e dentro do candomblé é o africano, é iorubá, né, aquele culto que veio de lá para cá, que se tornou aqui o culto do candomblé. E quando se junta hoje, né, tá todo, vamos dizer, todos nós estamos juntos, no sentido até mesmo de levantar a bandeira de não à intolerância, que é importante, porque lá fora todo mundo é macumbeiro, todo mundo de branco, simplesmente, independente do segmento, todo mundo é uma coisa só, nos olhos daqueles que não entendem, né, mas um segmento é espiritual, e o segmento do candomblé já é divindade, já é o Deus, né, o Deus da divindade é o Deus africano. Dentro da Jurema e da Umbanda, tem essa ligação espiritual, né, tem um segmento espiritual, porque são entidades, né, trabalham com entidades. São 2 religiões, mas que trabalham com entidades, né, as 2. E hoje em dia muita gente, tem gente que faz parte da Umbanda, tem gente que faz parte do Candomblé, e faz parte da Jurema também. Axé. E me diz uma coisa, Gabriel, eu vi que você anunciou que o encontro de juremeiros vai ter um tema muito especial esse ano, que é a homenagem à tradição da Umbanda cearense, né? Então, homenageando o pai José Alberto Ferreira Nunes, né, que foi um dos grandes percussores da Umbanda cearense. O que é que você pode falar mais sobre isso? Pronto, o encontro esse ano de Juremeiros traz esse tema, né, a resistência do povo da Umbanda do Ceará.
né. Então a gente traz esse tema e com homenagem a esse grande homem, esse grande mentor, esse grande sacerdote que foi aqui dentro do estado do Ceará, que ainda até hoje tem famílias, tanto espiritual, né, quanto carnal, e a gente vem trazendo essa homenagem para ele e junto, né, a todas as mães de santos e todos os pais de santos Um que trabalho têm um relevante, né? trabalho relevante à cultura, ao social, para ser condecorado, para ser homenageados nesse encontro de juremeiros esse ano. Muito top. Então, você que é participante de Umbanda, que tem um trabalho relevante, né? Participe do encontro, procure o Gabriel. O encontro está aberto para receber todos indistintivamente, né? Seja umbandista, seja candomblessista e muito mais todo o povo e a família de Jurema do Ceará, né? E Gabriel, como é que a gente faz para saber mais do encontro, para te encontrar, para falar mas, eu quero saber como vai ser, quero falar com o Gabriel Malunguinho, como é que a gente faz? Pronto, no Instagram nós temos a página, né, Encontro de Juremeiros do Estado do Ceará, né, né, vai passar aqui. Então, mais informações a gente vai estar colocando, a gente todo dia a gente está com atualização, a gente está com vídeos novos de juremeiros, de candomblecistas, fazendo, né, convidando o povo para estar presente. E também tem o meu Instagram que todo dia também estou colocando, nós estamos lá divulgando, que é Juremeiro Gabriel Malunguinho, a gente também dá todas essas informações de endereço, a facilidade que é de chegar no espaço, porque é muito fácil, é muito tranquilo, certo? E toda a programação do evento também a gente está colocando tudo lá. Tem algum requisito para participar? É você de bom coração, você ir lá levantar a bandeira, você dizer não à intolerância religiosa, não ao racismo, e vamos todo mundo junto se abraçar. Aí sim, Axé, aí sim. axé. Vou fazer uma pergunta aqui bem aleatória, tá? De um leigo total. Indo num gancho aqui que o Paulo colocou aqui. Na Jurema tem a incorporação de espírito? Tem. Sim, No Candomblé, na Umbanda, nas outras também tem? na Umbanda, entidade, sim. Umbanda tem. Tá, agora pergunta bem de leigo mesmo, eu não entendo nada disso. Num ritual ali, como é que a pessoa, não sei falar o nome, identifica qual é o espírito que tá ali? Ou é o Na hora contrário? da incorporação, Ou é o contrário, é o espírito que escolhe? o espírito vai se manifestar na pessoa e ele mesmo vai dizer quem é. E também tem a questão quando você nasce, você já é escolhido pelaquela entidade. Não é a pessoa que chega e diz: "Eu quero aquela entidade", não, Ah, entendi, é a entidade que vem para "Aquele ali é meu, e eu vou cuidar, eu vou levar e vou fazer acontecer". entendi. Não existe o risco, assim, de cruzar a linha cruzada. Isso é coisa de quem fazia telefonema muito antigamente. Às vezes você fazia uma ligação e no meio da conversa entrava uma outra ligação. Você fala: "Quem tá falando?" "Não, é linha cruzada". Então, nesse campo aqui de energias de atuação, não existe essa possibilidade, você é um juremeiro e vir um espírito da Umbanda. Sim, possa sim, Pode sim. ser? Assim, eu tenho um segmento dentro desse culto, né, dentro da Umbanda. Eu não tenho segmento, dentro da Umbanda eu não pratico Umbanda. Mas lá dentro da nossa casa, no nosso lei, a minha mãe, que é a mãe Regiane, ela é mãe de santo de Umbanda já há um bom tempo, ela que tem a prática da Umbanda. Eu só tenho a parte da Jurema, da Quimbanda, do Candomblé, que é os Tá, cultos que eu sou iniciado. entendi. E, Gabriel, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. É, a pessoa que deseja entrar para Jurema, o que é que ela deve fazer? Ela é assim, eu quero agora ser um juremeiro, o que é que eu devo fazer para isso? Primeiro de tudo, o primeiro de tudo é a pessoa receber o chamado, né, pela entidade, pelo segmento, e quando ela for, né, a uma casa, a um terreiro de Jurema, uma casa de Jurema, ela se certificar realmente aquela família, se ela tem um segmento de real, né, acontecimento dentro da prática, dentro do culto, né, porque isso é muito importante. E também a questão do seu chamado, né, no sentido de não ir simplesmente por ir e pronto, não, vá realmente com amor, vá com dedicação,
que quando você chegar lá, com certeza você vai ser bem acolhido, as entidades vão estar lá, vão acolher você, vai dar um passo em você, vai lhe saravar, vai cruzar, e com certeza, se esse for o real caminho, você vai ter um caminho muito bom e as entidades vão lhe ajudar, os caboclos, os mestres vão estar ali para lhe receber de braços abertos. Maravilha. Então, ó, recapitulando aqui, reforçando, 12 de abril, domingão, Palácio de Zé, 5º encontro de juremeiros do estado do Ceará. Tá aí aparecendo E o professor Castilho está convidado para fazer a cobertura. aí. Olha aí, Ó, uma coisa vai ser muito interessante. boa. Até porque eu não conheço nada, eu vou com um olhar bem curioso mesmo. Então, repete aqui as suas redes ou o contato para quem quiser mais informações. Pronto. Instagram, Encontro de Juremeiros, né? Pode ir lá, Encontro de Juremeiros, que você vai ter todas as informações. Encontro de Juremeiros do estado do Ceará e o meu juremeiro Gabriel Malunguinho. Todo dia nós estamos lá postando, estamos divulgando, né? Que no dia 12 de abril, a partir das 15 horas da tarde, será o nosso 5º Encontro de Juremeiros do estado do Ceará. Maravilha. Muito grato pela presença aqui, pelas informações. Gabriel Eu que Malunguinho, agradeço demais o convite, viu? Foi muito bom. o homem que fala devagar. É só o começo, é só o começo, ó. Todas essas informações aqui você tá vendo ao vivo aqui, você pode rever essas informações no canal do YouTube, volta o vídeo, assiste de novo, pega a informação, entre em contato com os convidados. É por aí. A gente volta já. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Só estamos felizes de ter tido esse programa hoje, onde a gente teve riqueza tanto psicológica, né, professor Castilho? Quando a gente tratou sobre autoabandono, autoabuso, como a gente aprendeu um pouco sobre a Jurema Sagrada e convidou todos vocês para estar lá no Encontro de Juremeiros. 12 de abril, a partir das 15 horas, domingão, Palácio de Zé. 5º encontro de juremeiros, por enquanto, do estado do Ceará. Por enquanto, mas eu fiz uma previsão aqui, logo menos. Cuidado que ele está virando mago e adivinho, viu? Olha só. Feiticeiro. Então é isso, a gente encerra mais um programa Ponto de Convergência, essa é a ideia. Falamos de espiritualidade, falamos de psicologia, falamos de ciência, falamos de comportamento. A ideia geral aqui é que a gente traga assuntos que possam, de alguma forma, melhorar a sua qualidade de vida, a sua percepção sobre você mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. Semana que vem estamos de volta, né? Semana que vem estamos de volta. Segunda-feira, sempre aqui às 22 horas e no domingo às 3 da tarde, reprise especial. E fica também grande programa, né? Ponto de Convergência. Fica no YouTube para você assistir quando quiser, parar, voltar, ver de novo, etc e tal. Sempre um prazer. Show. Semana que vem tem Até mais. a próxima. Hasta.